ABC Marketing Saúde. Oferecimento Ebert Comunicação. Bom dia, bem-vindos a mais um programa ABC Marketing Saúde pela Vesa TV. Como você sabe, toda semana a gente tem um bate-papo marcado com você para falar sobre marketing, comunicação, inovação, empreendedorismo, transformação digital no setor da saúde. E sempre com um convidado especial para falar sobre o tema. E do que nós vamos falar esta semana? Qual é o mapa da transformação digital dos hospitais brasileiros, das organizações na saúde? Vamos rodar então a vinheta da entrevista da semana. Muito se fala que a pandemia acelerou a transformação digital nas organizações da saúde. Isso de fato ocorreu? Como estão as nossas organizações? Para falar sobre este tema, tenho a honra de receber aqui Felipe Reis, que é diretor médico de transformação digital da Folks, reumatologista e mestre em tecnologias e atenção à saúde pela Unifesp e membro da comissão de coluna da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Em sua carreira, também atuou com governança clínica, práticas médicas e segurança do paciente. Que legal, Felipe. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando contigo. Muito legal. Antes de a gente falar sobre transformação digital, eu queria que você falasse um pouquinho da Folks. Perfeito. Eu estava conhecendo aqui nos bastidores, pessoal, e é muito legal. O que a Folks faz, para quem ainda não conhece? Perfeito, obrigado. A Folks ela é uma consultoria de transformação digital e de saúde digital. Nós atuamos há 10 anos, atuamos em 7 países da América Latina. Nós promovemos para as organizações de saúde implementação de tecnologia a partir de planos estratégicos, mas também ajudando essas organizações na forma de implementar a tecnologia, né? Então, nós somos parceiros da RIMS para a América Latina. A RIMS é a principal organização de saúde digital do mundo. E ela tem sua sede nos Estados Unidos, embora ela tenha capítulos na Europa, enfim, nós somos parceiros aqui na América Latina, e ela ajuda promovendo melhores práticas para uso da tecnologia na área de saúde. E nós, a partir dessas práticas digitais que a RIMS coloca, a gente implementa, a gente produz estratégia e ajuda as organizações a se transformarem. Quando a gente fala dessa transformação digital, o que eu falei aqui até no início, de fato a pandemia acelerou? Porque a gente sempre imagina a organização na saúde investindo em tecnologia. Mas muito se fala, e obviamente diversos segmentos tiveram isso acelerado por conta da pandemia. Também foi assim na saúde ou já vinha nessa toada? Já vinha. Eu diria que nos últimos anos houve alguns avanços no ponto de vista de transformação digital. A pandemia, ela, com certeza, em alguns aspectos, ela acelerou. A própria telemedicina, a telesaúde foi, de fato, um campo que avançou muito no Brasil em decorrência da pandemia. Por outro lado, muitos projetos que as organizações vinham tocando, vinham executando, etc., tiveram que paralisar por conta da contenção de recursos. Do ponto de vista numérico, os números que a gente consegue captar, a gente não vê nenhuma mudança muito grande de patamar prévio à pandemia para pós-pandemia. A gente vê alguns aspectos específicos. Por exemplo, claramente telemedicina é uma coisa que avançou muito. Alguns serviços digitais nos hospitais, enfim, que os hospitais acabaram alavancando durante a pandemia para poder continuar prestando seus serviços. Mas o fato é que ainda tem muita coisa que se fazer ainda na saúde. A gente precisa... ainda tem muitas oportunidades de evolução. A gente comparando, vamos dizer, Brasil com outros países, como que a gente está nesse aspecto da transformação digital na saúde? Quando a gente compara com o restante da América Latina, né, a Folks tem essa atuação em toda a América Latina. Se vocês, nosso público quiser entrar no site da Folks e acessar lá nós temos um
um painel digital interativo em que as organizações elas utilizam o nosso método para medir a sua própria maturidade digital. É uma ferramenta gratuita, fácil de executar, os hospitais utilizam isso, as organizações de saúde na América Latina usam isso. Nós temos mais de quase 400 organizações dentro da nossa base e que tem dos países inteiros da América Latina. Pelo nosso painel, o Brasil na América Latina é o país que tem o maior patamar de maturidade digital. Pela nossa experiência também, prestando consultorias nos outros países, a gente também vê claramente que o Brasil está um pouco acima dos outros países do ponto de vista da América Latina, do ponto de vista de maturidade digital. Mas nós estamos bastante atrás dos Estados Unidos, bastante atrás mesmo. Por exemplo, prontuário eletrônico do paciente, né, que é a ferramenta principal, né, o registro eletrônico dos dados de saúde. Isso é uma coisa que nos Estados Unidos, por incentivos, desde a década passada, muitos incentivos do governo americano para que as organizações se informatizassem, isso é uma coisa praticamente resolvida lá. Daqui ainda está começando, e aqui né? A gente ainda tem muito o que fazer, muito o que fazer. Tudo bem que São Paulo é até uma certa ilha de excelência, mas no próprio interior de São Paulo, no interior do país, em outros lugares, ainda tem muito o que se fazer. Quando a gente fala disso, é até legal, porque, assim, obviamente, quando a gente fala de hospital, estamos falando de organizações maiores do que necessariamente uma rede de clínicas ou clínicas menores. O que seria a maturidade digital na saúde? Né? Porque, às vezes, eu instalei aqui um prontuário. O que é essa maturidade digital? O termo maturidade ele é muito oportuno porque ele dá para a gente uma dimensão de evolução, né? Um amadurecimento, porque implementar tecnologia pode ser pontual, mas agora transformar uma organização é algo completamente diferente. É um processo complexo, que você não faz simplesmente trazendo um software e instalando lá. A maturidade digital ela leva fatalmente à mudança de processos na organização, à mudança de comportamento e cultura. Era isso que eu ia falar, né? A transformação é muito mais esse comportamento Sem e processo dúvida. do que software, né? Exatamente. E esse é uma questão e que leva a isso se tornar algo mais complexo. Então, o termo maturidade ele é muito adequado porque ele dá essa noção de evolução e eu diria mais, o que é uma organização madura digitalmente? É uma organização que consegue extrair valor das ferramentas digitais para a própria organização, para a comunidade a quem ela serve, enfim. Então, esse termo maturidade digital, ele tanto dá para a gente uma noção de temporalidade, de tempo, que você é um processo evolutivo, quanto traz para a gente o que é o melhor, né? Ou seja, então você evolui ao longo do tempo para atingir um melhor nível de produção de valor a partir das ferramentas digitais. Então, isso é uma boa forma de definir maturidade digital. Quando a gente fala disso, e você colocou muito bem a questão da transformação do comportamento, de processo, até de cultura, Perfeito. né? E me parece, quando a gente fala de transformação, até para o pessoal entender assim, não é que você vai se transformar e acabou, né? Tipo, me transformei. Evolutivo. Não para nunca. Né? Não para nunca. Porque a evolução tecnológica não para. Não para. As Não pessoas para. também não, né? Exatamente. Você tocou num ponto muito importante, que é a questão de comportamento, né? A gente tem negligenciado muito o aspecto humano quando a gente fala de tecnologia. Quando a gente vai implementar uma tecnologia, a forma como as pessoas vão lidar com a tecnologia é um aspecto fundamental. E isso tem sido um obstáculo para esse amadurecimento um dos digital. principais entraves são as pessoas. Sim. Nesse estudo que nós fizemos, um dos pontos que a gente aborda é o método que a gente desenvolveu, que a gente avalia a maturidade digital das organizações de saúde. Ele é dividido por vários domínios, ele é dividido por 2 dimensões, mas ele tem 5 domínios. Um dos domínios é o aspecto de comportamento e cultura. E quando a gente avaliou isso nas organizações, é um dos aspectos que a gente tem um índice mais baixo. E aí vem um ponto, abrindo um pouquinho para as questões, para os detalhes do documento que a gente publicou, né? Hoje as organizações de saúde
quase não capacitam as pessoas, os seus colaboradores, as pessoas que trabalham dentro das organizações de saúde, a saber trabalhar com as ferramentas digitais. Então, isso é um problema muito sério. Porque você acaba nem utilizando corretamente ou 100% do que a ferramenta ali oferece. Vou te trazer um número. 60% das organizações que estão nesse documento que nós produzimos, né, que tem um retrato de 175 hospitais brasileiros, 60% desses hospitais não tem nenhum programa de capacitação em saúde digital para os seus colaboradores. 60%. Veja, não dá para você esperar que você vai extrair o melhor valor das ferramentas digitais se as pessoas não estão sendo capacitadas a usar da melhor forma as ferramentas digitais. Não faz sentido, vai ficar incoerente. Exatamente. Né? Você imagina que hoje, por exemplo, você é treinado como médico para usar um estetoscópio, usar um equipamento médico, a enfermeira é treinada para usar um determinado equipamento. As ferramentas digitais hoje são equipamentos de trabalho, são equipamentos médicos de trabalho. Você utiliza o sistema para prestar assistência. Ele faz parte, inclusive, em alguns aspectos, até da parte de apoiar o profissional de saúde a tomar decisões frente ao paciente. Se ele não está capacitado, é como se eu tivesse um estetoscópio que eu não sei usar direito. Né, estou exagerando um pouco para as pessoas poderem compreender, entendeu? Né? Mas a gente precisa formar competências digitais. Até porque as pessoas gostem do sistema, usem melhor, usem mais rápido, né? Enfim, então tem essa série de aspectos e isso é, de fato, algo bem preocupante desse estudo que nós fizemos. E como que a gente, então, pode medir essa maturidade digital? Eu sei que a gente vai falar mais dos estudos depois, mas como que a gente mede essa maturidade digital? Existem muitas formas. Quando a gente criou esse método, nós temos aplicado ele há 4 anos, mais de 4 anos, e quando a gente desenvolveu, a gente estudou diversos outros métodos. A própria RIMS, que é essa organização que eu mencionei logo na abertura, ela tem um modelo de medir a maturidade digital das organizações. A gente estudou várias e construímos um método. Esse método foi validado cientificamente, inclusive foi a tese de doutorado do Claudio Giuliano, que é o CEO da Folks. E esse modelo, ele visa abranger todos os aspectos de geração de valor e de necessidade para extrair o melhor valor das ferramentas digitais. Então, ele é formado sob duas dimensões, que a gente chama, que uma é a adoção tecnológica, ou seja, o quanto a organização incorpora ferramentas digitais no seu dia a dia. A outra dimensão é a sustentação dessa maturidade digital. E por que isso é importante? Porque não adianta você simplesmente incorporar tecnologia se você não é capaz de sustentar a jornada digital. Então, uma dimensão é a adoção tecnológica e outra é a preparação para a jornada digital. Porque a organização ela precisa extrair valor disso, ela precisa incorporar, mas ela precisa formar as pessoas para usarem as ferramentas, ela precisa saber tomar decisão a respeito disso, ela precisa planejar como é que ela investe, como é que ela gasta dinheiro incorporando tecnologia, porque senão, se ela não tiver uma boa formação nisso, ela queima todo o dinheiro numa solução que não extrai valor. Então, todos esses aspectos são avaliados dentro da maturidade digital. E a gente criou um modelo que é autoavaliável. Então, qualquer organização de saúde hoje, seja uma clínica, seja um hospital, seja uma área de medicina diagnóstica, pode utilizar essa ferramenta. Ela é pública, gratuita, está no site da Folks. A pessoa entra e a partir de diversos domínios e itens que ela vai lá avaliando, se autoavaliando, ela vai chegar no índice percentual que determina a maturidade digital dela, que tenta traduzir o quanto aquela organização é capaz de extrair valor das ferramentas digitais. E uma coisa importante para a gente falar, a gente está quase chegando no final do primeiro bloco, eu gosto muito quando a gente fala assim, né? Você tem a questão do software, das pessoas, e você falou de uma coisa de investimento. Perfeito. Não dá para a gente falar em transformação digital sem investimento, e principalmente na capacitação das pessoas. Ou de quando chega um novo colaborador para a organização, que
ele precisa se adaptar e se capacitar para usar tudo que de digital ali tem. Não dá para fazer isso sem investimento. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu vou trazer um dado também. Esse dado é um dado de um estudo da Fundação Getúlio Vargas. Eles publicam um anuário que tem a respeito do investimento de tecnologia de diversas indústrias, entre elas a indústria da saúde. Então, eu vou trazer um dado para vocês. As indústrias investem em tecnologia, em média no Brasil, cerca de 9% da receita bruta. Na saúde, e aí pega todas as indústrias da área, da área de saúde, tá? Da indústria da saúde. Essa média é de 7%, 2% a menos do que a média de todas as indústrias. Hospitais, aí ele faz um recorte dentro desse estudo da FGV, ele faz um recorte dos hospitais da ANAP, Associação Nacional dos Hospitais Privados. Ou seja, ainda está pegando a elite dos hospitais. Digamos assim, né? A elite dos hospitais. A ANAP é uma associação, tem hospitais de diversos tipos que fazem parte, mas a gente pode chamar assim de uma certa elite dos hospitais, né? E esse investimento é de 5%. Ou seja, é a metade, quase a metade, um pouco mais da metade do que a média das outras indústrias. Então, quando a gente fala assim, nossa, mas o hospital, olha o que o banco, olha como é que é o banco, né? Eu nem vou mais no banco, eu resolvo tudo no aplicativo e eu preciso fazer tanta coisa que eu ainda não tenho no papel, etc, etc, etc. Uma das coisas é que a gente tem pouco investimento, né? Tem pouco investimento. Não diria que tem dinheiro sobrando nas organizações de saúde, mas claramente a gente ainda está defasado do ponto de vista de investimento. E isso é uma coisa importante, como você disse, para poder melhorar ainda mais a sua maturidade digital. Bom, a gente vai para um rápido intervalo comercial, a gente vai voltar aqui com o Felipe, falando um pouco mais sobre esse estudo e sobre a transformação digital dos hospitais no Brasil. A gente volta já. Estamos de volta com o programa ABC Marketing Saúde, falando aqui um pouco sobre esse estudo realizado pela Focus do mapa da transformação digital dos hospitais brasileiros. Felipe, a gente estava falando um pouco sobre isso. Um panorama geral, como que estão os hospitais brasileiros? Óbvio que você falou São Paulo é uma ilha de excelência, mas esse estudo trouxe que dados assim que são mais importantes a gente poder citar aqui? Perfeito. O primeiro ponto que a gente precisa esclarecer é esse estudo nosso, ele não reflete a realidade brasileira de uma forma estatística, ou seja, nós não temos na nossa base um pool de hospitais que represente exatamente a composição dos hospitais brasileiros. Esse é um ponto que a gente tem que deixar claro, mas é o melhor dado disponível. A gente não tem outro estudo comparável ao nosso aqui no Brasil.
o que é o ponto, né? A gente tem no nosso estudo, na nossa base, os hospitais responderam, se autoavaliaram ao longo desses últimos 4 anos. A gente tem uma concentração de hospitais em São Paulo, dos 175 hospitais, a gente tem por volta de 100 hospitais que são aqui da região sudeste, e a gente tem uma subrepresentação, por exemplo, do norte do país. Mas, enfim, como eu disse, é o melhor dado que nós temos. Da composição dessa amostra, a gente tem por volta de 45, um pouco mais que isso, de hospitais privados, os 45% privados, 45%, um pouco mais que isso também de hospitais filantrópicos e por volta de 7% hospitais de natureza de administração pública, seja direta ou indireta. Ou seja, tem uma subrepresentação dos hospitais públicos. O índice dos hospitais brasileiros dessa amostra de 175 é de 44,13%. Então, essa é o índice hoje dos hospitais brasileiros dentro desse nosso estudo. A gente fala que o nosso público está dentro, a gente didaticamente repartiu em 4 quartis esse índice percentual e os hospitais estão no estágio que a gente chama de evolução. Então, eles ainda estão aprendendo, incorporando, etc. Quando a gente vai para os domínios, a gente tem ali dos domínios, o que a gente mais tem maturidade é o domínio de serviços e aplicações. O que é esse domínio? O domínio é o quanto a organização tem software, sistemas, o quanto ela adquiriu e ela utiliza esses recursos no dia a dia dela. Então, tem um prontuário eletrônico, tem uma ferramenta para poder fazer o faturamento, a parte administrativa, contábil de uma organização de saúde, enfim. Tanto para atender os pacientes quanto também na parte de back-office. Então, as organizações estão se digitalizando com mais de 50% de maturidade nesse domínio. Pior domínio, dados e informações. Esse é o pior. Esse é o pior, 32%. E aí vem um contrassenso, porque, bem, se você tem ferramentas digitais, para buscar dados. Você está gerando conteúdo. Você tem dado ali, você tem informação já digital. Só que as organizações ainda não sabem trabalhar os dados, organizar os dados, transformar esses dados em dados úteis, em dados que possam gerar valor para dentro da organização. Então, isso para a gente é um contrassenso que chama muito atenção. Um dado que surpreendeu a gente foi infraestrutura e arquitetura, que é a parte de segurança da informação, rede, a capacidade dessas organizações se manterem os sistemas funcionando, né, com seguros, etc., está por volta de 42%. Estrutura e cultura, que é um dado que a gente falou logo no primeiro bloco também, a respeito do comportamento, como organização, está por volta ali de 37%. E a outra parte é a governança e estratégia, que é como a organização toma decisões, planeja o seu orçamento, investe, produz inovação, ou seja, como ela toma decisão a respeito de saúde digital. Então, esses são os principais aspectos e esse é o nível hoje que os hospitais. A nossa ideia é, todos os anos, publicar... Aliás, hoje nós temos lá o painel interativo, fica disponível no site da Focus, que as pessoas podem entrar e ver as organizações. Toda vez que entra uma organização nova, faz o teste, ela já está automaticamente ali dentro, a gente está acompanhando. A nossa ideia é, todos os anos, publicar o novo relatório para que as pessoas acompanhem, isso vire política pública, isso vira benchmarking para os hospitais, né, para as organizações de saúde, para elas se compararem, analisarem suas forças, suas fraquezas e poderem implementar medidas e evoluir, de fato, amadurecerem digitalmente. Quando a gente fala desses dados, isso é importante porque acaba também impactando na gestão do hospital. Sem dúvida. Né? Porque durante muito tempo a gente via o hospital investindo, e óbvio como deveria ser, em maquinários, equipamentos, enfim. E talvez aquele recurso para transformação digital, tecnologia, como você disse, não era o maior recurso, ou não tinha até uma política programada desse recurso. Hoje, quando a gente fala disso, existe um grau, vamos colocar assim, de conscientização do board dos hospitais
de que ele tem que aumentar gradativamente esse investimento, Sim. que ele vai ter que, ao longo do tempo, óbvio, tem organizações que vão fazer isso mais rapidamente, tem outras que vão levar mais alguns anos, mas o board já entendeu que é necessário tanto quanto um equipamento para melhorar sua gestão, sua performance, sua produtividade? Perfeito. Tem 2 dados interessantes. Um é do Atlas do Colégio Brasileiro dos Executivos de Saúde, publicado em 2021. Nesse Atlas, eles perguntam para os executivos, né, uma série de perguntas, questões, executivos do Brasil inteiro. E quando os executivos são perguntados a respeito de qual é a principal necessidade deles do ponto de vista de evolução das organizações, saúde digital está lá entre as 3. Agora, você quer ver o problema? Quando eles perguntaram assim, ó, o que você tem maior... O que seria... não é a dificuldade que eles utilizam lá no estudo, o desafio. Que você tem um maior... Aliás, é assim, gap de conhecimento. Talvez esse seja o melhor termo lá do estudo. Eu não me lembro agora exatamente o termo do estudo, mas é isso. O gap de conhecimento. Saúde digital está lá em primeiro lugar. Ou seja, os executivos da área de saúde já entenderam que é fundamental, que não tem como mais. É um caminho sem volta. É um caminho sem volta, porque é assim para todas as indústrias. Nós estamos vivendo uma era digital, né, a 4ª revolução industrial. Mas eles ainda não sabem como fazer. Qual é o caminho? Quais escolhas tomar? Então, quais decisões tomar? Então, isso para mim é uma coisa... Tem um estudo feito pela... Agora eu não me lembro também, que foi feito em nível mundial, com os executivos de saúde do mundo inteiro. E foi apontado, 60% dos executivos apontam saúde digital como seu ponto mais crítico de evolução. Isso, assim, para mim é uma coisa... Para mim, traduz bem a realidade que eu vejo no dia a dia, prestando consultoria, trabalhando. Quando você fala disso eu vou até talvez usar um termo que pode estar errado, de ele não sabe nem por onde começar, ou o que fazer, ou tá meio perdido. Falta um planejamento, uma assessoria. É isso. Porque às vezes é tanta coisa que precisa e não dá para você implementar tudo de uma vez, né? Então você talvez tenha que ter um caminho, um planejamento tanto estratégico quanto financeiro para a implementação da transformação digital. Ou tô errado? É isso mesmo. Eu vou só dar a referência que eu citei um estudo lá que fala é da PwC, da PwC, o estudo. Foi feito no final do ano passado. Publicado no final de 2022. Mas, voltando aqui ao que você me perguntou, fazer transformação digital não é trivial. Esse é um ponto, assim, não é simples, não é... Primeiro, porque tem muitos caminhos a serem pensados. As organizações têm como tem muita necessidade, tem muitas coisas a se fazerem. Tem muitas frentes. Tem muitas frentes. Por onde eu começo? Isso quase, em boa parte das organizações, isso gera quase uma paralisia. A outra tem a ver com o que a gente já falou. Fazer isso não é barato. Como é que eu coloco o pé num negócio desse, sabendo que eu vou ter que gastar dinheiro? E vamos lá, as organizações de saúde têm passado por um momento econômico complicado. No público e no privado. Até é bom você falar isso, porque muitas vezes o pessoal pensa que o pessoal da saúde está nadando em dinheiro. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. As organizações... Vamos trazer um dado aqui para poder enriquecer a conversa, né? A gente teve as operadoras de saúde fechando o ano de 2022 com acima de 90% de sinistralidade. Sinistralidade é quando o dinheiro que ela arrecada vendendo o plano de saúde é tudo que ela gasta para poder cuidar da saúde daquelas pessoas. Então, acima de 90%. Então, sobra menos de 10% para ela manter a estrutura organizacional. Ou seja, não está sobrando dinheiro. Essa pressão das operadoras passa para os hospitais, porque ela não tem muito dinheiro, então tá faltando... Não estou dizendo que tem gente no hospital, os hospitais estão completamente sem dinheiro, não é isso, mas veja,
existe uma pressão para que o hospital gaste menos, para que ele seja mais econômico. Então, tem toda essa questão. Então, a cadeia de saúde, neste momento, está sofrendo uma grande pressão para reduzir custo, para investir, enfim, para investir de forma mais correta, vamos dizer assim. Então, para um gestor de saúde, que, como a gente falou, tem um gap de conhecimento sobre transformação digital, colocar dinheiro nisso precisa ser... Isso leva quase a uma paralisia das organizações. E aí, quando você fala assim, para um salto mais adiante, para implementar tecnologias mais avançadas, promover inovação, ele ainda tem o dilema que é o famoso dilema da inovação, que é do livro, inclusive, que é: eu arrumo a casa ou eu penso no futuro? Eu cuido das coisas que eu não fiz até hoje ou eu começo a botar dinheiro pensando daqui a 5 anos? É paralisante para muitas organizações. Então, esse gap estratégico de muitas vezes não ter objetivos claros, não ter um processo decisório dentro da organização. Como é que eu tomo a decisão a respeito de botar dinheiro nesse projeto ou nesse projeto? Você precisa criar um processo de governança dentro da organização que você tenha um processo de tomar aquela decisão com segurança, com um mínimo de segurança, ou compartilhando o risco com outras pessoas. E até o alinhamento, né? Porque às vezes quando você faz um investimento na transformação digital, não necessariamente aquilo vai rapidamente se transformar em lucro ou produtividade. Perfeito, né? Perfeito. Os estudos americanos, isso é uma coisa que a gente estuda muito lá na Folks, que é o impacto financeiro da transformação digital. Como é que isso retorna em valor para a organização? E aí, vamos lá. Redução de custo, aumento de receita, impacto financeiro. Esse impacto, ele vem em 2 anos. Os estudos apontam que esse impacto vem após 2 anos, etc. Então, você está colocando dinheiro num negócio agora que vai começar a te retornar em eficiência, em redução de custo, etc., daqui a 2 anos. Ok, uma coisa ou outra, um tipo de projetos pode retornar antes. Tem projetos que a gente ajuda as organizações e que tem retorno bastante imediato, mas de forma geral, não é um processo simples. Como eu disse mais uma vez, promover transformação digital é complexo, falta conhecimento, falta processo decisório, falta de organização. Quando a gente começa a construir uma estratégia de transformação digital com a organização, a primeira coisa que a gente olha é quais os objetivos estratégicos dessa organização, como um todo. Porque a transformação digital não pode estar descasada do negócio. Sim. Eu não posso correr para cá enquanto a organização está correndo para lá. Então, enfim, todas essas questões, eu acho que geram uma certa paralisia. É difícil fazer, não é trivial fazer, as pessoas simplificam, as pessoas falam que é muito simples e não é simples fazer, é complexo fazer. Não, e é o que você falou, né? São muitas frentes e precisa ter ali uma ordem de prioridades, um planejamento estratégico. E muitas vezes o gestor da saúde não tem essa capacitação e precisa, de fato, de uma consultoria para ajudá-lo a traçar esse caminho, né? Muitas vezes o executivo de saúde, ele tem o conhecimento a respeito de saúde, de negócio, etc. Mas o conhecimento, às vezes, específico e a possibilidade de compartilhar o processo de decisão ajuda com que ele tenha prioridades, com que ele consiga dialogar. As organizações que têm conselhos, que precisam prestar conta para o seu corpo clínico, né, para os médicos, para os seus colaboradores, enfim. Então, precisa aportar conhecimento, precisa trazer conhecimento para que as decisões sejam melhor tomadas, para que você não faça o que a gente vê acontecer nas organizações. Elas implementam tecnologia, né? Estão lá com serviços e aplicações com 52%, dados e informações, 32%. Não está extraindo o valor. E eu acho que esse que é um ponto importante, né? E também entender que não é do dia para a noite, não, né? É do dia pra a gente vai falar sobre isso. Bom, a gente está chegando ao final do nosso segundo bloco. É muito legal esse papo. Você vê muitos dados e informação para você. Então a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta com notícias do mercado, quadro Comunicação na Saúde e um papo ainda aqui com o Dr. Felipe. A gente volta já.
Estamos de volta com o programa ABC Marketing Saúde, falando aqui um pouquinho sobre o mapa da transformação digital dos hospitais brasileiros. E antes de a gente continuar nosso papo, vamos para o giro de notícias. Meta rejeita anúncios de saúde sexual da mulher. Falar sobre educação sexual, prazer e principalmente intimidade e sexualidade feminina continua sendo um tabu fora e dentro das redes sociais, especialmente no Instagram e no Facebook. Recentemente, algumas páginas de empresas voltadas para a educação sexual tiveram anúncios rejeitados, além de suas contas bloqueadas ou banidas pelas plataformas do Meta, que justifica que os conteúdos são impróprios por conta das palavras lubrificante, sexo, vagina, entre outras palavras usadas para conteúdos de páginas voltadas para a saúde sexual da mulher, estão sendo censuradas pelo Meta, o que traz agora um duplo desafio: romper paradigmas e preconceitos do assunto em si e lidar com a censura das redes sociais. Olha só que coisa interessante, né, pessoal? A gente está falando aqui de saúde da mulher, obviamente você tem que usar esses termos e essas palavras, e aí talvez ali por um bloqueio, né, da tecnologia, a gente tenha este problema. Então é algo que a gente também tem que pensar e avaliar, porque é um assunto importante falar sobre a saúde da mulher e principalmente nas redes sociais. Vamos para mais uma notícia, Vi? As influentes da saúde estão abertas até 31 de agosto. A edição comemorativa de 10 anos acontece no dia 12 de dezembro em São Paulo. Mais informações sobre este prêmio você pode encontrar no site, né, no portal da ABCcom, abcdacomunicação.com.br, trazendo ali as informações sobre esses prêmios e outras notícias. Então acesse aí, são mais de 55 notícias diárias sobre o mercado de marketing e comunicação e com uma editoria especial voltada à área da saúde. Felipe, a gente estava falando um pouco, né, dessa questão do investimento, do tempo. E o hospital público, ele sofre mais com isso? Sofre. Embora no nosso estudo a gente não tenha encontrado, e vamos mais uma vez, né, tá subdimensionados os hospitais públicos dentro da nossa amostra, não há uma diferença muito grande de maturidade digital dentro da nossa amostra, mas claramente o modelo de investimento em tecnologia dentro dos hospitais públicos é bastante diferente. A possibilidade de acessar alguns recursos tecnológicos é mais limitado devido à restrição orçamentária, etc., né? Então, para a gente isso está muito claro. E aí tem um ponto que, assim, quando a gente tem no Brasil hoje uma estratégia de saúde digital, é um documento produzido pelo Ministério da Saúde, né? É o Plano de Estratégia Digital 2028. E esse plano, ele tem ali várias diretrizes para a transformação digital dentro do Sistema Único de Saúde. Esse documento foi produzido pelo Ministério da Saúde em parceria com o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, no programa PROAD. A gente participou junto com o Hospital Oswaldo Cruz na construção desse documento, em alguns aspectos. A gente apoiou o Hospital Oswaldo Cruz na construção desse documento. E ali tem uma série de propostas para avançar na transformação digital no sistema público de saúde. Desde o ponto de vista de melhorar o acesso das organizações públicas a ferramentas básicas, até ter internet nas unidades básicas de saúde no Brasil inteiro, a ter prontuário eletrônico, mas coisas muito interessantes. Por exemplo, o compartilhamento de dados, a Rede Nacional de Dados em Saúde, a RNDS. Imagina, Paulo, a gente no futuro poder, por exemplo, assim, eu vou no posto de saúde, vou lá, faço meus exames, meço minha pressão, etc, etc. Acontece alguma coisa comigo, eu precisei ir no pronto-socorro. E aí o médico lá do pronto-socorro poder acessar, ver os exames que eu fiz lá, ver meu histórico de saúde. Então, a gente teve uma pequena prova disso na pandemia, que foi a questão da vacinação, né? Que a gente às vezes fala assim, não, mas isso aqui é tão simples. Mas do ponto de vista de conceito, né? Você imagina ter o seu cartão de vacina dentro do seu aplicativo, tá lá seguro, guardadinho, onde eu precisar.
E eu vou te falar, é uma das coisas mais complicadas que tem, porque eu sou médico, né? Você vai se cadastrar num hospital novo para trabalhar, eles pedem todo o seu histórico vacinal, né? Aí eu tenho que ligar para minha mãe lá em Minas Gerais e falar, manda meu cartão de vacina de quando eu tinha 5 anos de idade, né? Vem aquele papel amarelo. Imagina no futuro, não existir mais isso, tudo digitalizado. Parecem medidas muito simples, etc., mas que tem um impacto de saúde pública enorme. Né? Então, tem um caminho traçado, tem esse plano de estratégia, está sendo executado. A gente espera que as coisas avancem muito. A gente tem apoiado, né, à medida que a gente é convidado para participar desses debates, e, enfim, a gente tem participado, e a gente tem uma grande expectativa e confiança de que as coisas vão evoluir bastante também na área pública. Legal. Bom, como você sabe, toda semana a gente tem o quadro Comunicação na Saúde. Mas antes de chamar esse quadro, você já segue o Instagram da Vesa TV? Vesa TV BR. Segue lá o Instagram da Vesa TV. E também você pode acompanhar este programa no YouTube da Vesa TV, Vesa TV Oficial, o Vesa com Z. E também siga o meu perfil, Bonetti Luciano, manda sua mensagem lá para mim no direct do Instagram para a gente poder interagir, que pauta que você quer ver aqui, o tipo de convidado, e você também pode enviar a sua pauta para o pauta@vesatv.com.br. Vamos então ver o que o pessoal da Ebert Comunicação trouxe para a gente no quadro desta semana? Olá, eu sou a Alexandra Ebert, diretora executiva da Ebert Comunicação e embaixadora de marketing e saúde do ABC-Com. Para começar a pílula de hoje, uma frase. A marca está nas pessoas, no conhecimento. Afinal de contas, uma marca ela é muito mais do que um logotipo, do que uma identidade visual. Ela está em quem faz essa marca acontecer e se tornar relevante todos os dias, né? Ou seja, os colaboradores. E na área de saúde, esse ponto é ainda mais vital, já que a gente está lidando com seres humanos, com vidas. Então, estratégias de endomarketing, de gestão de conhecimento, são extremamente importantes para isso. E por isso mesmo, na pílula de hoje, a gente vai trazer 3 dicas para vocês. Vamos lá? Primeira dica, crie um calendário de ações internas, campanhas, ações de engajamento, campanhas de conscientização e, acima de tudo, crie momentos e oportunidades para ouvir pessoas. As pessoas estão lá, elas querem serem ouvidas, se sentirem importantes, valorizadas. E criar mecanismos e meios para isso é super importante, porque você, além de engajar as pessoas, você traz mais produtividade, uma experiência melhor para o seu paciente e tem também aí uma equipe mais feliz e empolgada trabalhando contigo. Segundo, esqueça o banco de imagens. Use os talentos que você tem na sua companhia. Então, colaboradores de diversas áreas, né, para que eles sejam porta-voz de cada campanha, de cada ação, de cada iniciativa. Afinal de contas, pessoas como nós acaba criando uma identidade maior, né, do que você trazer aquele banco de imagens, onde tem aquele grupo certinho de médicos. As pessoas querem ver pessoas como elas. Então, trabalhe os talentos internos. Além disso, você tem um reconhecimento de cada um que tem ali a sua fala. E a terceira dica é a questão de gestão de conhecimento. Tá? Utilize as pessoas que tenham mais tempo de casa, que conhecem o jeito de fazer da empresa, que o DNA da empresa, inclusive, está nelas, né? Elas têm lá toda uma vivência. Então, traga essas pessoas para fazer palestras, traga essas pessoas para gravar vídeos, escrever depoimentos, artigos e aproveite esse momento para poder fazer uma integração entre as gerações, né? Entre quem está já há muito tempo, da geração X até agora a geração Z, né, para que elas compartilhem conhecimento e essas pessoas que têm mais bagagem também, mostrem para quem está chegando agora tudo que a organização tem e como é o seu jeito de fazer e o que ela tem que é mais empolgante, né? E lembre-se, as pessoas são o maior ativo da sua empresa, ou seja, valorize-as, aprecie-as e todos os dias mostre o quanto elas são importantes para a organização. Certamente você vai ter um time cada vez mais feliz e uma experiência cada vez melhor para os seus pacientes, tornando a história de todos muito mais significativa. Bem, essa foi a pílula de hoje. Vejo vocês na próxima. Até mais. Tchau, tchau.
Obrigado, Ale, por mais uma dica aí da Ebert Comunicação, sempre parceira com a gente na produção do programa ABC Marketing Saúde. Felipe, muito obrigado por tua presença, Obrigado, um papo Bonetti. muito legal, que a gente possa trazer de novo você aqui, sempre trazendo um conteúdo muito legal para quem está acompanhando a gente. Obrigado, viu? Eu te agradeço muito, Bonetti. Foi um prazer falar com vocês. Espero ter trazido informação, dados para nossa audiência aí. Muito legal. Bom, e você continua acompanhando a programação da VESA TV, desenhada para você que é empreendedor, empresário, você profissional da área de marketing, comunicação, RH, enfim, acompanhe toda a programação da VESA TV pelo canal 125 da Soul TV e também ali quem perdeu esse programa ou quer ver de novo lá no nosso YouTube. Semana que vem a gente está de volta com mais uma edição do programa ABC Marketing Saúde. Até lá!